Bem-vindo ao Sala de Visitas, aqui comigo um importante jornalista da cidade de Osasco, cidadão osasquense que veio para falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o papel da imprensa e também do seu mais novo programa de televisão. É ele, Nilson Martins. Obrigado pelo convite, assim que fui convidado lá, vou participar. É um prazer imenso ter você me entrevistando, fico muito feliz com isso. Imagina, o prazer é todo meu. O Nilson é daqui da casa, Claro. É de Osasco, é da família, então é um prazer recebê-lo aqui, Nilson. Nilson, você edita uma importantíssima coluna de política no jornal Correio Paulista, né? E o seu nome ele é reconhecido pela imprensa de Osasco, de toda a região, né? Mas eu queria primeiro começar contigo, você falando um pouquinho da sua origem, né? Você não nasceu aqui em Osasco, mas você chegou aqui muito tempo atrás, tanto que a sua história se confunde um pouco com a história da nossa cidade, né, Nilson? Eu cheguei em Osasco, Osasco existia há 2 anos, cheguei em 1963, né, em agosto de 1963, eu nasci em Manduri, uma região de Avaré, ali, Cerqueira César. Eu nasci em Manduri, até os 3 anos já fui morar em Bernardino de Campos, que é ao lado, uma cidade maravilhosa, que eu amo, sabe? Sempre estou indo lá visitar minha irmã. E com 8 anos, 8 para 9 anos, eu vim para Osasco. Meu pai surpreendeu aos 11 filhos, né? Nossa! Olha, nós vamos morar em São Paulo. E nós viemos em São Paulo. Entrei num caminhão lá, carroceria, pela Raposo Tavares, que não existia Castelo Branco, era a única rodovia que ligava a região oeste do estado de São Paulo. E me surpreendi, inclusive quando chegamos em Pinheiros, né, a madrugada toda o caminhão correndo, que eu tinha um buraco assim, mais ou menos assim, na lona. Eu coloquei a cabeça para fora, que estava entrando aquela luz, e quando eu vi já estava na grande metrópole de São Paulo, que eu nunca imaginava que um dia eu iria conhecer. Nossa, que bacana. E Nilson, você ficou em Pinheiros ou você já veio diretamente para Osasco? Não, o caminhão chegou em Pinheiros, era o caminho para vir para Osasco, não tinha outro caminho. Tinha que chegar até Pinheiros. Até lá para depois vir para cá. Aí vim para Osasco, exatamente. Acho que o caminhoneiro, o dono do caminhão também estava meio perdido, né? Mas aí fui morar, minha primeira casa em Osasco foi no Jardim Rochidale, um grande bairro, em frente ao Rio Tietê, que era o braço morto ali, com a ponte que ligava Rochidale à Vila São José. Só atravessar a rua com uma varinha de pescar, pegava uns peixinhos, água limpinha para nadar, para se divertir. Era um tempo maravilhoso. Que bom, Nilson. Eu tenho uma informação que antes de iniciar a sua carreira jornalística, você foi office boy, né? Sim. E você também foi assessor da presidência da Câmara de Osasco, né? Quem que era o presidente na ocasião? Era o Márcio Lopes. Meu primo, Márcio Lopes, o pai dele foi presidente da Câmara, o doutor Otacílio, e depois ele passou a bengala, o chapéu ou o boné, para o filho, Márcio Lopes, e o Márcio, advogado na época já, se elegeu vereador e se elegeu presidente da Câmara por 4 anos, na 4ª legislatura do Legislativo de Osasco, para a 4ª legislatura. Perfeito. Agora conta um pouquinho para a gente antes. Você, aos 14, você já era office boy, é isso? Antigamente era diferente de hoje. Hoje, até 16 anos não pode trabalhar. Naquela época, a partir dos 14 anos, o menor já podia trabalhar, exercer sua parte profissional já, começar a parte profissional. E existia uma carteira profissional para o menor. Então, existia a carteira profissional do maior e do menor. A do maior, o salário era o mínimo, O do menor, a empresa poderia pagar a metade, 50% do salário mínimo, que era o início da carreira. Mas eu já comecei bem. Eu fui trabalhar numa multinacional em São Paulo como mensageiro, como office boy, na rua 24 de Maio. E já começaram a pagar para mim o salário mínimo inteiro, cheio, né? Naquela época eu já comecei a ganhar mais ou menos, né? E foi muito legal. Muito legal porque você imagina, eu não conhecia, nunca tinha entrado no elevador, não conhecia São Paulo, eu fui jogado lá no meio dos leões, né? Teve que se virar, Tive que me virar. O que eu tinha que fazer de manhã? Pegar uma pastinha, fazer todos os bancos para a empresa, sabe? Fazer entregas, que era uma empresa que produzia produtos ópticos, né? Sim. Aqueles blocos de vidro para transformar em lente. Tinha que fazer entrega e foi legal. Um grande aprendizado. Passou tão né? rapidinho o meu tempo que eu fiquei lá e aprendi muito. Que bom, Nilson. Aí depois você veio para a Câmara por intermédio do teu primo, é isso? E depois eu fui trabalhar numa metalúrgica como um aprendiz de ferramenteiro, isso em 1973 já.
Depois eu fui, eu não me adaptei, fui fazer Senai, comecei a fazer Senai, mas eu não gostava. Não, essa não é a minha profissão, eu não vou continuar. Fui lá e pedi para me mandar embora dessa empresa. Depois, em 1975, eu fui trabalhar no Legislativo a pedido do próprio presidente da Câmara, que era meu primo, que foi o primeiro caso de nepotismo que teve em Osasco, que naquela época era permitido. Vocês me perdoem, mas era permitido, né? Então, eu fui trabalhar com ele e ali é onde comecei a desenvolver, a conhecer a política, né? Quer dizer, joguei ele no meio da política mesmo, onde comecei a gostar daquilo, né? E aí apareceu o Messias lá, o dono do jornal O Grande Osasco, e me ofereceu, olha, vem trabalhar comigo, você trabalha aqui na Câmara, você está no meio dos políticos, vem trabalhar que você vai trazer muita informação boa para nós dos políticos. Eu fui trabalhar com o Messias. Eu tenho a minha primeira credencial guardada comigo lá. Validade até 1977. Está guardada comigo essa credencial. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo, hein? Quantos anos, hein? Pois é. Você também trabalhou na prefeitura na gestão do Guaçu e do Silas Bortoloso, né? O Silas Bortoloso é bem depois, Sim. Depois que o Celso Giglo foi prefeito, eu fui ser assessor no gabinete do então prefeito Silas Bortoloso, um grande amigo. Que bom, que bom. Agora, como é que começou o seu contato com a imprensa? Foi nesse período em que o Messias te convidou, foi isso? Naquela época eu já conhecia o Ayrton Santiago, que era você falava em jornalista político, o nome era o Ayrton Santiago. E você do jornal, era o Diário, era o outro, que era ali na Primitiva Bianco, me fugiu o nome agora, que ele trabalhava lá. Ele também trabalhou no Diário, mas o nome político mesmo era o Ayrton Santiago, do jornal A Região. A Região. Você já gostava de política nessa época? Já gostava pelo fato de eu trabalhar no plenário da Câmara, né? Eu secretariava lá os vereadores no horário das sessões, igual hoje. Certo. Só que naquela época eram 17 vereadores, então trazer um cafezinho para o vereador, levar um recado, alguém que estava chamando lá fora, era esse papel. Ficar sempre atrás da mesa diretora ali sentado, aguardando, era obrigado a usar uma gravatinha e tal. Entendeu? E ali eu fui aprendendo muita coisa. Muito interessante, que até o Brejo naquela época era vereador. Olha só. O Brejo Sanazar. Conheci o Brejo solteiro, fui no casamento dele, quando casou no Floresta com a Snif, né? Nossa. Conheci E qual que era o cenário político daquela época, Nilson? Olha, naquela época existia o bipartidarismo, era o MDB e a Arena. Só tinha os dois? Só tinha os dois partidos, era a época dos militares já. E não é como hoje a liberdade de ir numa tribuna e falar o que o pessoal fala, né? Isso não era permitido, né? Havia muita restrição naquilo que se falava e naquilo que se comentava, tanto na política como pelas ruas. Você não podia fazer nenhum tipo de manifestação, nenhum. E como é que você fazia naquela época? Mas você está vivendo um período, um regime que você não conheceu anterior, então para mim era tudo normal. Normal. Esqueci de falar, meu diploma foi assinado pelo José Liberati, que foi prefeito de Osasco, que era meu diretor lá no Júlia Lopes, na escola que eu estudei, fiz meu primário e meu ginasial lá. E meu primário, ele que assinou lá. José Liberati assinou meu diploma. Eu tenho uma honra com isso, uma grande honra para mim. Que bom. Falar de você é bacana, Nilson, porque é a mesma coisa que a gente está falando da cidade, porque se confunde mesmo a história, não tem jeito. Agora, o que mais te atrai na política? O que você mais gosta de investigar para informar a população? Como jornalista hoje? Sim. Sempre, né? Sempre. Meu período que... Veja bem, a pessoa que trabalha em jornal, que escreve, que produz, ele procura fatos novos, sendo que ele tem que ser o mensageiro do fato novo. Então é o furo de reportagem. Eu sempre busquei o furo de reportagem. Eu sempre dei atenção, às vezes um pequeno comentário que fazem comigo sobre qualquer assunto sobre política, eu guardo aquilo e depois eu vou investigar. Eu faço uma investigação, vejo realmente o que está acontecendo. Eu nunca solto algo sem antes ter a certeza que está acontecendo realmente. Eu nunca obtive nenhum direito de resposta. Todas as vezes que eu coloquei alguma coisa, batia, então não precisava de direito de resposta. Claro. Às vezes a pessoa que se via prejudicada daquilo que eu escrevi, pedia para mim, falando, eu quero te ouvir, você pode colocar o que a sua defesa, que eu vou publicar na íntegra o que você está me mandando, que não tem problema. Sempre dê o direito da pessoa de se defender também. Claro. Apesar, por isso que você tem a credibilidade que tem, né, Não tenha Nilson? dúvida, não tenha dúvida.
É isso mesmo. Agora, um dos papéis da imprensa, Nilson, é fiscalizar a cidade, né? Agora, no lado da cobertura política, a responsabilidade das informações passadas é muito grande, como você estava comentando agora, né? Porque a imprensa é dada como quarto poder, né? Isso. Ou seja, ela pode elevar, mas também pode acabar com a carreira de alguém, né? Agora, como que é o cuidado do repórter de política em checar essas informações e a forma com que vai publicar, né? Quer dizer, você tem uma informação de um político X. Como é que você checa se aquela informação é verdadeira? Você chega diretamente a ele? Não, a informação você nunca pode perguntar para a pessoa que está envolvida. Ela sempre vai negar, isso é certeza. Não, é um engano, imagina. Não tem... Então você tem que checar a informação justamente em torno dele. No entorno do político, sempre tem alguém que fala alguma coisa. E sempre jogando um verde, né? Você tem que chegar e já dizer que já sabia. Olha, eu estou sabendo que aconteceu isso e isso. A pessoa pensa realmente que você sabe e confirma. Se não houver essa informação não for verdade, fala, não tem nada disso, eu não ouvi falar isso não. Você está sabendo disso? Quem te falou? Não tem não. Mas não dá outra. Você chega já falando para a pessoa que você já sabe, para a própria pessoa talvez. Você percebe que a pessoa já tomou aquele choque. Então você já começa a entender que aquilo realmente é verdadeiro. É verdadeiro. Já teve alguma informação bombástica que você, por uma questão até ética, até pessoal, porque como você é muito conhecido aqui na cidade, portanto, todos os políticos que já passaram pela Câmara, pela Prefeitura, etc., você acaba criando um vínculo de amizade. Não tenha dúvida. O que é inevitável. Né? De repente, numa dessas sua trajetória, você já ficou sabendo de alguma informação bombástica que você teve que, de repente, decidir não publicar em virtude dessa amizade? Não vou dizer não publicar, mas ligar para a pessoa e perguntar para a pessoa, porque às vezes envolve o lado pessoal da pessoa. E eu não gosto de mexer com o lado pessoal da pessoa. No caso, por exemplo, da morte da Glória Giglio, eu fui o primeiro que soltou a informação. Eu soltei a informação no Facebook. Soltei a informação ali, mas antes eu chequei a informação para ver se realmente era verdade, se havia acontecido realmente um acidente grave com o Celso Giglio e a esposa dele na Castelo Branco. E a informação me foi confirmada, realmente aconteceu. Eu, com muita dor no coração, que eu gostava demais da Glorinha Giglio, eu fui obrigado a divulgar que ela tinha acabado de falecer na rodovia Castelo Branco. Você vê, com muita ética, muito profissionalismo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tanto que, às vezes, o jornalismo atrai a informação, porque você veja bem, eu coloquei a informação que tinha ocorrido acidente, que ela havia falecido, e 2 dias depois, a pessoa que socorreu a Glória Giglio e o Giglio na estrada estava do meu lado, conversando comigo. Veio por acaso até a mim, eu convidei ele para dar uma entrevista, ele topou e a pessoa me deu a entrevista, me dizendo o que tinha acontecido realmente lá naquele local e como foi. E foi a primeira pessoa a chegar lá para socorrer o Celso Giglio e a Glória Giglio, que já estava desfalecida lá. Que bom. Bom, a gente vai em breve intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Nilson Martins. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
Sala de Visitas está de volta. Eu estou aqui batendo um papo super bacana com o importantíssimo e competente jornalista Nilson Martins. Obrigado. Imagina. Obrigado. Nilson, a gente vai falar de um assunto que você adora agora, que é minha eleição. Praia. Eleição, política, tua praia, a tua cara. Nilson, as eleições municipais acontecem já no ano que vem, né? Tá pertinho, Será né, que vai acontecer? Pois é, a gente espera que sim, né? Agora, o papel da imprensa é muito importante nesse processo todo, né? Você acha que o cidadão que acompanha a cobertura dos fatos na nossa cidade, eles podem fazer uma boa escolha na hora de votar? O papel que? O cidadão osasquense, que acompanha que acompanha da cidade. Isso, ele pode fazer uma boa escolha? São poucas pessoas que acompanham a vida política na cidade. Isso é triste, né, Nilson? Infelizmente. Poucos. Agora, por que você acha que isso acontece, Nilson? Mas não é só em Osasco. Isso é em termos de Brasil, né? Hoje, com essa evolução, com a internet, o povo brasileiro está se educando muito com política. Muito. Então, muita gente que nem se interessava por política hoje se interessa por causa da internet. Que abre a internet e a política que está ali. E será que não é também, Nilson, em virtude dos escândalos que têm acontecido? Por causa dos escândalos. Exato. O interesse é esse. Está mais acessível, né? É uma novela assim que o cidadão encaixa assim como uma novela. O cidadão todo dia ele quer ver o próximo capítulo. Que todo dia tem uma novidade, né? Do que está acontecendo no Brasil. Todo dia é um capítulo novo. Vai. A gente sabe que começa, não sabe como termina isso. Eu não sei, não tenho a mínima ideia de como vai terminar essa situação de crise do nosso país. A gente vai ter que ficar como telespectador e acompanhando aí. Exatamente. Agora, você me perguntou das eleições de 2016, eu falei, será? Porque existe uma reforma política que está vindo aí. Inclusive, ontem eu li que o relator da reforma política, que é um deputado do Piauí, um deputado federal do Piauí, ele não está concordando com o voto distrital puro, que é o único voto distrital. O puro é aquele que é por regiões. O misto já, metade é regiões e metade é para o município todo, né? Ou Estado de São Paulo, ou o próprio... Estado de São Paulo, no caso. E o voto... Então, o PMDB não quer que seja voto distrital misto. O PMDB, o Renan e o Michel Temer e o Cunha, eles querem que seja voto distrital puro. E se houver uma eleição ano que vem com voto distrital puro, você vai ter que eleger um vereador do seu bairro, do seu distrito. E quantos serão os distritos? A quantidade de vereadores vai disciplinar a quantidade de distritos. Como a Câmara de Osasco tem 21 vereadores, serão 21 distritos que terão em Osasco. E desses 21 distritos, a região que o cidadão tiver vai ter que eleger o vereador daquele bairro que ele mora ali, ou da região do bairro. Agora, bacana você ter tocado nesse assunto da reforma política, eu quero saber a tua opinião com relação a isso. Quer dizer, a tua história pessoal se confunde com a emancipação do município, né? Ou seja, 2 anos emancipada, Osasco tinha de emancipação, você já estava aqui, né, Nilson? Então, acompanhou todo o andamento da história política aí da nossa cidade. Então, qual a tua opinião com relação à reforma política? Você é a favor, contra? Eu sou a favor do voto distrital puro. Sim. Eu sou a favor. Eu acho que quanto mais o representante da Câmara estiver perto de você, é melhor. Mas isso não monopoliza um determinado bairro, Nilson? Não tem como monopolizar. Cada região vai ter um vereador, são 20 regiões, 21 regiões. Não vai ter mais aquele da Zona Norte entrando na Zona Sul e da Zona Sul entrando na Zona Norte, que só vai lá na época da eleição. Só quando é época da eleição, vai lá porque tem um parente, amigo dele, um amigo lá, chega num bar lá, apresenta. Não é assim as coisas. Eu acho que o político tem que ser uma coisa muito séria. Se eleger o vereador é para trabalhar em benefício do povo, sim, sabe? E para quem está próximo dele. Cada um vai fazer a sua parte. Eu sou a favor do voto distrital puro. Agora, se for o misto, também está bom, não tem problema. Já caminhou bastante. Se vier o voto distrital misto, já caminhou muito. É bom também. Agora, você comentou da facilidade do acesso das pessoas à comunicação, né? Então, quer dizer, com o avanço na tecnologia, a informação chega muito mais rápido às pessoas, né? Não tenha dúvida. E a imprensa, ela corre atrás disso, criando o quê? Novas ferramentas de disseminação das notícias, né? Uma dessas ferramentas é, sem dúvida, Facebook, né? Mas, por outro lado, muita gente se julga fonte confiável, né? E coloca ali informações na rede social que muitas vezes nem respeita
a regra básica do jornalismo, né? E aí não checam fontes, colocam o que bem entendem, né, Nilson? Escreve aquilo que acha que tem que escrever. Exato. E tudo bem. Agora, você como um excelente profissional de confiança, como é que você vê essa possibilidade de qualquer pessoa poder postar qualquer coisa? Isso é um avanço ou é um retrocesso? Isso aí sempre foi um retrocesso. Isso aí sempre existiu, a chamada imprensa marrom, né? Aquela que só vê um lado, publica e quero que o resto se dane, estou nem aí. Sempre existiu, né? Temos aí um jornalista chamado Marronzinho aqui de Osasco, que quem conhece o Marronzinho desde lá de trás sabe o quanto o Marronzinho agitou essa cidade, sabe? Então, eu acho que a boa informação depende de quem está escrevendo ela, da capacidade de escrever, da forma de escrever e escrever corretamente sem prejudicar a pessoa. Se a pessoa cometeu algum deslize, está pagando por isso. Agora, se a pessoa não cometeu nenhum deslize, é uma injustiça fazer isso. Claro. Eu acho uma tremenda injustiça colocar as coisas sem ter certeza do que está acontecendo ou não. Eu vejo tanto descalabro nas informações da administração de Osasco que eu chego nem a acreditar. Como é que pode uma pessoa colocar isso se não está sabendo do real da história e da verdade? Aí eu falo, você é amigo do prefeito. Não é que é amigo do prefeito, não é que é amigo do vereador. É amigo da verdade, só isso. Claro. Vamos entender a verdade para depois criticar. Por exemplo, as enchentes em Osasco. É só em Osasco que tem enchente? Não, claro. Em Osasco tem enchente, o Brasil inteiro tem enchente. O problema da saúde é só em Osasco? Não. O Brasil inteiro tem problema de saúde. Ontem eu estava lendo um artigo que uma pessoa escreveu sobre a falta de pediatra na maternidade. Você acha que se o prefeito faz aquilo por vontade própria dele, não colocar um pediatra lá? É porque não tem pediatra na cidade, eles não têm. Como é que vai fazer se não existe? Sabe? Tem que entender esse lado, sabe? Então, essas coisas tem que colocar e tem que entender o lado certo. As pessoas que querem saber alguma coisa sobre saúde, eu recentemente aqui nessa TV mesmo, eu entrevistei um médico, o doutor José Armando Mota, e ele fala do que vai acontecer, do futuro da saúde da cidade. Assista o vídeo, é só entrar lá no site da TV Osasco, que vai ter o vídeo da minha entrevista com o doutor Armando Mota. Quer dizer, dali você pode ter alguma conclusão e fazer sua crítica. Beleza, normal, não tem problema. Claro. Não é verdade? Agora, fazer crítica da forma que alguns fazem aqui, fazendo algumas acusações no escuro, sem ter certeza se é ou não é, eu não jogo assim. Não dá, né, Nilson? Eu nem dou atenção para essas pessoas que trazem informação assim para mim. Eu sou educado, aceito e tal, mas não levo adiante. Tá certo. Não levo. Agora, Nilson, o fato de Osasco ser uma cidade de divisa, né, com uma das maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo, né, tem vantagens e tem desvantagens como em tudo. Você não acha que uma das desvantagens, na verdade, é que os osasquenses eles acabam olhando mais para a imprensa paulistana do que para a local? Né? Esse é o grande problema, né? A cidade como Osasco, por exemplo, que tem uma grande... Tem três redes de TV, né? Temos a TV Osasco, temos a TV Cidade, temos a TV Esporte Mais. Sim. Né? E não é levado a sério da forma como deveria ser levado. Já melhorou bastante. Melhorou muito, 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 como antigamente, que ninguém entendia nada, não falava nada, se não ouvia comentário. Hoje já se ouve comentários da TV Osasco, da TV Cidade. Parabéns, inclusive, ao Eudes, que fez a eleição de Miss Osasco aí, na verdade, foi sexta ou sábado, se não me falha a memória. Exato. Eu não pude comparecer, eu estava com compromisso, até me convidaram, eu não pude ir. Mas parabéns, quer dizer, é uma informação que chega da própria cidade. Quem não tem a TV, que não tem o canal da TV paga, assiste pela internet. Hoje a internet está maravilhosa, a imagem vem limpinha, né? Sim, sim. Entendeu? Eu acho que está melhorando, mas ainda tem muito para melhorar. Sem dúvida. Tem muito para melhorar. E é importante, você que mora aqui em Osasco, você procurar saber as informações do que está acontecendo na sua cidade, né? A gente fica vinculado o tempo inteiro a São Paulo, mas você mora aqui, né? Então, dá um pouquinho de atenção, né? E de crédito para essas informações que vêm de TVs tão sérias, né, Nilson? Não tem dúvida. Né? Nilson, há pouco tempo você estreou um programa de TV aqui na TV Osasco que chama Fala a Verdade. Fala a Verdade, né? Eu e Paulo Contini. Isso, eu queria que você desse alguns detalhes sobre esse programa. Qual que é o objetivo dele junto à população? É justamente isso que nós estamos comentando, é levar informação séria, correta. Eu sempre procuro trazer uma pessoa famosa da cidade, tanto daqui de Osasco, que o programa, essa TV está indo para 11 cidades, então é lógico que eu tenho que trazer alguém de outra cidade para cá,
né, para entrevistar. Mas os mais famosos de Osasco, eu já entrevistei o prefeito, o presidente da Câmara, o secretário da Saúde, o Valmir Pracidelli, que é deputado federal, né? Então, já entrevistamos essas pessoas. E aqui, o lema aqui é fala a verdade. E se não fala a verdade? É simples, o programa é ao vivo, tem o WhatsApp, faça a pergunta diretamente para a pessoa que nós estamos entrevistando, que nós vamos passar essa pergunta para a pessoa fala. O senhor faltou com a verdade nisso ou naquilo? Mande para a gente. Quando a pessoa senta na cadeira para ser entrevistado, ele já sabe que ele pode ser questionado em alguma coisa, que ele vai faltar com a verdade. Bom, o programa com esse nome, né, Nilson? Fale a verdade. A verdade, não custa nada falar a verdade, não é verdade? Exato. E até hoje não tivemos nenhum problema, algum problema que tivesse constrangimento, nada. Foi tudo numa boa, sabe? Eu e o Paulo, nós conduzimos bem o programa, sabemos quem está entrevistando, sabemos dos problemas que a pessoa tem politicamente, às vezes. Claro. Tem que estar enfrentando alguns probleminhas aí, mas nós temos que fazer a pergunta. E nós fazemos a pergunta. Outra, de repente, é até a oportunidade da pessoa se retratar de alguma maneira. Não tem dúvida. Explicar melhor qual que é a visão dela com relação àquela aquilo crítica. Que nós falamos agora há pouco, que fazem pela internet aí. Colocam lá, não, eu quero dizer para vocês, não é nada disso. Como fez o Amando Mota aqui com a gente. Sobre essa terceirização da saúde. Sim, uma polêmica aqui na cidade. Uma polêmica. E ele foi bem claro em dizer para mim aqui. Vai demorar 4 meses para tudo ficar 100%. Não é de uma hora para outra. Nós vamos ter problema? Vamos ter problemas. Mas é para melhorar lá na frente. Então, hoje o Hospital Antônio Giglio está nas mãos de uma entidade lá do ABC, uma entidade, é uma ONG sem fins lucrativos, que deu certo em diversas cidades e, se Deus quiser, vai dar certo nessa cidade também. É uma tentativa. Tudo que está sendo feito é justamente para melhorar, né? Para melhorar, não tem dúvida. Não tenha dúvida disso. Seu programa é ao vivo? Ao vivo. Quais os dias, Nilson? Era terça, quarta e sexta. Nós eliminamos a quarta porque estava muito corrido para mim. Correto. Eu tenho outras atividades aí, estava muito corrido. Então, é as terças-feiras e as sextas-feiras agora. Amanhã, eu estou gravando hoje, uma segunda-feira, não é isso? Amanhã eu tenho o programa 12h30, não sei quem é o convidado, essa parte ficou para o Paulo Continha escolher amanhã, alguém de fora. E depois, na sexta-feira, nós temos alguém de Osasco que eu vou entrevistar, que eu também ainda não defini. Então, todas as terças e sextas, fala a verdade, do 12h30 até às 13h30, isso. Ao vivo, fresquinho. Toda semana, 2 programas novos. E interativo, as pessoas que estão participando, que estão assistindo, ou mandam uma pergunta por telefone, pelo WhatsApp, que é a coisa mais legal que inventaram agora, é o WhatsApp. Um instantinho, andou, está aqui, pode mandar fotografia, sabe? E nós fazemos a pergunta para o entrevistado, entendeu? Bom. E tem vindo muitas perguntas, viu? Isso que é bacana, as O pessoas último programa veio pergunta de Barueri, veio pergunta de Carapicuíba. Quer dizer, o pessoal está assistindo lá também. Quer dizer, Osasco vão participar mais, né, Nilson? Vamos participar, vamos fazer pergunta. É isso aí. A gente vai para o intervalo e já a gente volta. É isso aí. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta e você que está nos acompanhando a partir de agora, a gente está batendo um papo super bacana com o jornalista, cidadão osasquense, competente Nilson Martins,
que é apresentadora aqui de um programa na TV Osasco. Nilson, você é também uma figurinha muito popular no Conjunto dos Metalúrgicos, onde você morou, né? Qual que é a tua relação ainda hoje? Porque hoje você mora no Padroeira, mas você mantém uma relação muito bacana com esse bairro, né? Que trabalho você realiza lá? Olha, eu morei lá por 24 anos. O Conjunto dos Metalúrgicos iniciou em 1982, eu mudei para lá em 1984. E realmente foi parecia que eu estava morando numa cidade do interior. A coletividade maravilhosa, sabe? As dificuldades que nós tínhamos lá no início, com linhas de ônibus, nem passava por dentro do metalúrgico, passava por trás para ir para o Novo Horizonte. Nós fizemos muitas conquistas lá através da Sociedade Amigos de Bairro. E o presidente da sociedade era o meu amigo, já falecido, meu irmão, Tachinha, né? E era meu vizinho na mesma rua. Foi ali que nós conhecemos e levamos o projeto adiante. Aí eu fui trabalhar com ele até no diário, né? Na coluna em off. Hoje você tem... Suas filhas, você falou que foram criadas a infância de minhas filhas todinha foi lá, estudaram lá no metalúrgico. Hoje a mais nova está com 28, a mais velha 33. Foi lá, metalúrgico. Apesar de não morar... Moram lá ainda. Ah, elas moram lá. Ou moram, seja, você o meu imóvel está lá na rua 23. Você sempre está indo lá, então? Vou. Da minha casa, praticamente é a mesma rua, uma rua só para chegar até o metalúrgico, porque o prefeito lá fez um novo acesso por trás ali, pelo Cipava 2, e no instantinho eu estou lá no metalúrgico. Bacana, que bom. Agora, Nilson, em 2009, você foi homenageado na Câmara, né, pelos vereadores, em 2009, né? Maio de 2009. Exato. E foi iniciativa do Dr. Gaspar, na época, né? Aliás, um abraço para o Dr. Gaspar. Um abração para o meu amigo. E você virou cidadão osasquense, né? O que aumenta ainda mais as suas responsabilidades aí com a nossa cidade, né? Como é que foi receber esse prêmio? É uma honra você receber uma homenagem, uma honraria dessa, sabe? Você participar de uma sessão solene que fala da tua vida, do que você fez na cidade, e pelo que você fez na cidade estar recebendo essa comenda, é uma coisa maravilhosa. Sou cidadão osasquense com muito orgulho mesmo. Não tem preço, né? Você chega na sala da minha casa, está lá, na parede lá. Título de cidadão osasquense, Nilson Tadeu Martins. É uma grande honra para mim. Que bom, Nilson, que bom. Nilson, qual que é a tua opinião, você que acompanhou todas as legislaturas da nossa cidade, né? Hoje a gente tem um legislativo bastante jovem, né? A gente tem aí o Dr. Gaspar, tem o Dr. André Sacco, tem o Sr. Jair, que são os vereadores mais das antigas, como a gente costuma falar. Mas a gente tem uma geração nova, né? Como que é trabalhar com essa mistura de vereadores com um pouco mais de pé no chão, que conduzem as coisas com um pouco mais de rédea, e você ter aquela juventude que é ansiosa por mudanças, Como que é trabalhar com esses dois polos? Como é que você vê essa diferença? De uma maneira positiva para a nossa cidade ou não? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. A política, quando a pessoa resolve fazer política e se elege precocemente, claro que vai ter alguns probleminhas no início, depois acaba se acostumando e levando na boa. O que eu acho que não é legal nos legislativos atuais, essas últimas legislaturas, é justamente não haver mais a tal ordem do dia. A sessão da Câmara é formada por 3 etapas, o expediente, a ordem do dia, depois a explicação pessoal. Só está tendo expediente, não tem ordem do dia mais. Aí, na entrevista que eu fiz aqui com o Jair Assaf, ele falou que ia tentar resolver. O que barra isso aí são a quantidade de vetos que tem lá, porque os vereadores, eles vão fazendo os projetos deles e vai lá a prova, e tem coisas que realmente não tem como o prefeito transformar em lei, né? Porque às vezes algum empecilho impede. E aquele veto fica lá e eles não querem votar o veto, porque sabe que vai ser um desgaste para ele derrubar um veto dele mesmo. E vai acumulando, e é uma fila, não pode passar um projeto na frente. Então, na ordem do dia, tem aquela sequência de datas de entrada, e aí está paralisando as ordens do dia, já faz desde 2002, 2004, mais ou menos, que começou a parar a ordem do dia, e se acentuou mais no período do Oswaldo Virgínio, depois aí não teve mais.
É raro. Você fala com as pessoas que frequentam a Câmara, eles não sabem que é a ordem do dia, não sabem o que Porque significa. não tem há tanto tempo, É onde votam as leis. Realmente, para votar uma lei tem que ser na ordem do dia. Ou vota ali, ou então vota numa sessão extraordinária. Aí ele pode passar na frente. Então isso é um ponto negativo na Eu tua acho visão, que é. né, Eu acho que os vereadores deviam tomar mais atenção, sabe? Que encerra o expediente, daqui a pouco estamos de volta e não volta mais. Sabe? Aí faz a chamada, eles não dão o número, porque tem que ter no mínimo 1/3, que é 7 vereadores. Se tiver 5, 6, a sessão está encerrada por falta de quórum. Aí toda terça e quinta é assim. Então isso é muito negativo, né, No meu Nilson? tempo que eu trabalhava na Câmara, não podia nem imaginar que pudesse existir um negócio desse. As sessões iam até meia-noite, às vezes, 1h, 2, dependendo do teor do projeto. Sabe? Hoje em dia você não vê mais isso. Encerra às 5 horas da tarde, começa às 3h30, 3h10, 3h20. E, infelizmente, não estamos tendo sessão mesmo, sabe? É um expediente só. Complicado, né, Nilson? É complicado. E agora estão falando em aumentar as cadeiras de novo? Não sei, vamos ver. Vamos ver, né? O que você espera da cidade que você tem tanto apreço, né, Nilson, nos próximos 10 anos? Como você imagina Osasco? Essa cidade, para quem conheceu ela lá atrás, já se transformou muito, 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 muito. Eu fico muito feliz que agora o prefeito está empenhando muito lá na Zona Norte, porque a Zona Norte sempre foi o patinho feio de Osasco. Abandonada. A Zona Sul era onde tinha o brilho, lá na Zona Norte é onde realmente faltava muitos investimentos. E o Dr. Celso Gigolo, no período que ele foi prefeito, ele deu o pontapé inicial para isso, levou para lá a maternidade, fez grandes obras lá, e agora o prefeito Jorge Lapa está se empenhando muito, fazendo algumas ligações viárias lá, fazendo ligação viária da Zona Sul com a Zona Norte, que vai ter no quilômetro 18, mais uma ponte, que ele falou para nós, né? Bacana. E eu acho legal isso, eu acho que a Zona Norte realmente merece ficar igualzinha à Zona Sul, sempre igual, não ser melhor nem pior, mas ficar pelo menos igual, sabe? Sempre a Zona Sul foi melhor para morar, o pessoal falava, e não é assim, eu morei na Zona Norte, morei no Rochidale, sempre foi muito legal morar lá. Agora, faltou muito investimento realmente por parte dos prefeitos que passaram pela cidade, para a Zona Norte. E a Zona Norte parece que agora está sendo ouvida, vamos aguardar. E eu quero, o que você perguntou que eu espero dessa cidade, eu espero daqui 10 anos, 15 anos, que essa cidade seja uma cidade tão linda quanto as grandes cidades que a gente vai aí, como Campinas, Jundiaí, sabe, Ribeirão Preto, que é tudo organizadinho, tudo certinho, sem sujeira na rua, o povo respeitando as leis de trânsito, sabe, e um legislativo bem forte, bem fortalecido mesmo pelos políticos que são escolhidos pela população. É isso que eu espero. Que bom. A gente que ama essa cidade, a gente espera que isso aconteça, Nilson. A gente também e não vai demorar torcendo. muito, eu tenho certeza que vai. Não vai. Vai melhorar. Nilson, adorei. Eu também. Tá? Foi um prazer Já receber acabou? você aqui. Poxa Já. vida. Quando o papo tá bom, acaba cedo, não tem Sim. jeito. Nilson, só para a gente repetir, então, terças e sextas. As terças e sextas, 12h30 a 1h30, às Perfeito. 13h30. Fale a verdade. Fala a verdade, Nilson Martins e Paulo Contim. Paulo Contim é o dono da TV aqui, você vê como eu estou importante? É o chefe. Eu sou o âncora, ele me auxilia. Que bom. Nilson, sucesso, tá? Continua Obrigado. esse cara bacana, Obrigado, responsável, dedicado, super profissional que você é. Obrigado, Tá? Elzinha. Obrigada pela Obrigado, contribuição e a todos à nossa vocês cidade. que nos assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista aí. Com certeza. Obrigada, Nilson. Falou. Bom, Sala de Visitas fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada.